Meus irmãos, Deus tem, com a sua infinita misericórdia, encontrado um ambiente, tem encontrado condições de me elevar a um nível de conhecimento com a misericórdia dele no setor financeiro. Porém, não tenho certeza que, se você ainda não está servindo essa casa, eu tenho certeza que você sabe aonde Deus quer te usar. Eu sei que cada um tem o seu propósito, e aqui nesta casa tem serviço para todo mundo, não tem, pastora? Tem serviço para todo mundo. O que mais tem aqui é serviço, inclusive, está sobrando, né? Então, eu estou falando um pouco sobre finança. E por que esse assunto? Finança, para quem não sabe, tem sido um dos maiores temas deste século. Não sei se você conhece esta informação que eu quero te passar, mas 60% dos divórcios no Brasil está relacionado a problema financeiro dentro do lar. Gostaria de pedir o tangedor vir aqui. Gostaria de pedir o tangedor e os irmãos do louvor, gostaria que puder ficar aqui comigo. Eu gostaria também de pedir que os irmãos da intercessão contribuíssem comigo neste momento, e ficasse cada um posicionado em um local, porque nosso tema hoje: dinheiro sempre é um problema na vida do ser humano. E nós hoje queremos destronar Mamon da vida da igreja. E para destronar Mamon, nós vamos usar todas as armas que nós podemos. Então eu quero os tangedores aqui, eu quero o grupo de louvor, eu quero os intercessores posicionados. Porque se o diabo tem tentado roubar a sua finança, é porque ele quer destruir e impedir que o reino de Deus avance. Mas hoje nós declaramos pela fé que ele caiu por terra nesta noite. Nós temos um ambiente que eu atendi uma irmã uma vez aqui da casa, hoje não mais da casa, e ela falou: eu não aguento mais como meu marido trata as finanças, e eu já pensei em me matar. E aquilo me chocou, porque eu não pensei que eu ouviria o que eu ouvi. Como pode? Eu já ouvi irmãos que vieram sentar a mim e falou: eu estou devendo agiota. Irmãos, a paz do Senhor. Eu tive um sonho semana passada, eu compartilhei com o Júlio, com a pastora Lu e com a Jéssica. Semana passada eu estava dormindo e eu sonhei que um demônio, não foi bem um sonho, o demônio adentrou no meu quarto. Era um demônio forte e poderoso, e ele me agarrou e me agarrou com os seus braços, me prendeu sobre ele, e ele começava a tentar arrancar pedaços da minha carne, e me apertava, e eu sentia dor no meu corpo. E eu guerreava com esse demônio lá em casa, com palavras da Bíblia, guerreando. E a única palavra que esse demônio falou para mim com muito ódio, com muita força, e falou exatamente: Fernando, Mamon não será destronado. A mesma palavra que o Fernando falou aqui agora, que Mamon será destronado, foi esse sonho, foi o que o demônio falou para mim: Mamon não será destronado. Irmãos, abra o seu coração esta noite. Deus tem uma palavra para liberar sobre nós. Deus tem algo para fazer sobre as nossas vidas esta noite. E Mamon será destronado em nome de Jesus. Mamon será destronado em nome de Jesus. Repete comigo: Mamon será destronado nesta noite pelo poder da palavra que será liberado sobre casa de adoração profética. Os nossos lares serão libertos, os nossos corações serão libertos e destronado desse demônio, desse principado
que quer nos prender, e ele já está destruído pelo poder do nome de Jesus. Amém. Que Deus te use com muita autoridade, Fernando, com muita graça nesta noite. Que tudo que o Senhor derramou sobre você, que já tem derramado e libertado vidas, que essa noite jorre como águas vivas sobre os nossos corações, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu consigo sentir a presença de Deus nesse lugar. 80% das pessoas hoje no Brasil estão endividadas. E 80% dessas pessoas que estão endividadas, nós estamos incluídos no meio. E um dos objetivos de Mamon é criar endividamento para que você fica escravo de um sistema capitalista. Mas quando isso fere a igreja, isso fere o reino. E quando eu tenho uma igreja endividada, uma igreja que não consegue dormir quando vai para casa, o culto é uma benção, a glória de Deus cai, mas quando eu levanto na segunda, eu não estou conseguindo dormir. Tem pessoas que estão à beira da depressão por conta do endividamento. Tem pessoas que estão em ambiente de ansiedade. E eu quero falar para você, isso é fruto de Mamon. O mundo não sabe disso, mas o mundo estão lá com as suas depressões. Mas o que eu venho percebendo é que isso, pastor, está chegando na nossa igreja, na nossa comunidade. Então, quando eu falo que tudo que eu tenho e sou glorifica a Deus, e eu estou num nível de endividamento, significa que a minha finança, o meu recurso, o recurso que Deus tem colocado nas minhas mãos, não está glorificando a Deus. E Deus te chamou para que tudo que você é e tem glorifique ao Senhor. Deus te chamou para alcançar o necessitado. É muito fácil amar as pessoas quando eu não tenho que pôr a mão no bolso. Você já percebeu que todo momento, quando a gente vai falar de dinheiro, há um ambiente que trava, as pessoas não sorrir? Eu não sei se você sabe, mas 80% dos suicídios que temos no mundo estão em países emergentes, com baixa renda. Nosso país está envolvido nisso. Pessoas se matam diariamente. Eu conheço alguns militares aqui da casa que contam um testemunho que alguns militares muitas vezes tentam se matar. Eu ouvi um militar uma vez me falando: Fernando, um amigo meu foi no gerente de banco tentar conseguir mais dinheiro, porque todo o dinheiro dele está emprestado para o banco, e ele cata latinhas para sobreviver. Aqui no DF, você sabe quanto que o militar ganha? O militar do DF, do Distrito Federal, é o que mais ganha no Brasil. Mas ele é assediado o tempo todo. Toma dinheiro, você precisa. E aí nós vamos nos envolver nos desejos de consumo, sem respeitar o nosso teto orçamentário. E nós vamos nos afundando, quando na verdade, não sei se você sabe, que o que é necessário para viver cabe em uma mão. Você sabia disso? Alguém já ouviu dizer necessidade versus desejo? Eu preciso de moradia e não de uma casa de luxo. Mas eu preciso de moradia, eu preciso de segurança, eu preciso de comida. Mas necessidade e desejo tem diferença. E aí, eu não estou falando aqui que você não pode e não deva buscar qualidade de vida. Amém? Eu gostaria, se puder melhorar o retorno aqui. Nós vamos falar o que há por trás do dinheiro e como ele tem tomado e tentado tomar o coração daqueles que querem adorar o Senhor. Primeira Samuel, capítulo 25, versículo 10. Eu quero falar de 4 síndromes que têm buscado conquistar o seu coração. 4 síndromes que têm tentado buscar o seu coração. Eu gostaria também de pedir ajuda para a gente conseguir acelerar o processo. Eu gostaria que um irmão abrisse em 1 Samuel capítulo 25,
versículo 10 e 11. Eu gostaria que outro irmão, vamos ficar só nesse texto, depois nós vamos ler Josué. Eu quero que um irmão leia, abra em Josué, capítulo 6, versículo 18. Nós estamos ali com inconsistência no projetor. Nós iremos falar sobre finança do ponto de vista didático, mas hoje nós vamos falar de finança do ponto de vista teológico. Mas lá nós vamos falar de finança, nós vamos abrir uma classe para falar sobre finança. Fernando, tudo bem, eu identifiquei, eu estou endividado, eu quero sair desse ambiente, eu não vou permitir mais viver nesse ambiente. Nós vamos abrir uma sala sobre finança. Mamão não vai tomar conta desta igreja. Há 5 anos atrás, quando eu entrei nessa igreja, eu estava extremamente endividado. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso falar para você que eu não tenho R$1 de dívida. Sabe por quê, pastor? Há em mim contentamento. Muitas das pessoas que estão endividadas, elas têm um ambiente de ingratidão, porque o que ela tem não é suficiente, ela não pode esperar, e aí ela se endivida, ela vai com o cartão, ela precisa de mais, ela não tem suficiência no coração. A ingratidão ofende Deus. O Senhor Deus entregou para Eva e Adão um jardim, mas não foi o suficiente. Eles precisavam pegar aquilo que não era para pegar. A ambição e a ganância do ser humano vem atingido. E essa é a nação, pastor, essa é a geração que mais tem sido afrontada com Mamon. Porque tudo que você fala que você tem desejo, você sabe disso, que o seu celular está te ouvindo, e em menos de minutos começa a sair, bombardear. Compra isso aqui, olha a oferta que você está procurando. Nesse momento o celular começa a trabalhar para atacar você, porque o capitalismo quer que você fique escravo, quer que você deva, quer que você tenha depressão e outras coisas mais. Quem abriu 1 Samuel? Nós temos um segundo microfone? Quem abriu 1 Samuel, capítulo 25, a síndrome de Nabal. Nós vivemos uma geração que talvez esteja enquadrado na síndrome de Nabal. 1 Samuel 25, 10, 11. Então Nabal retrucou os mensageiros de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Hoje em dia há muitos servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu o meu pão, a minha água e a carne do animal que abati para meus tosqueadores, e daria todo esse mantimento a homens que não sei de onde vêm? Nabal nesse momento está mentindo para ele mesmo, porque ele sabe, ele tinha consciência que o servo dele tinha sido ajudado. Davi tinha ajudado os servos de Nabal. Nabal sabia quem era Davi. Nabal tinha consciência que era Davi, mas o que ele fala? Eu vou dar o meu dinheiro, a minha comida, eu vou dar o meu pão para este Davi. E qual que é a síndrome de Nabal? A síndrome de Nabal é quando eu e você afirmamos que o que nós temos é seu. Quem disse que o que você tem financeiramente, o que Deus colocou nas tuas mãos através da finança é seu? Quem te falou essa mentira? Na Bíblia está escrito que tudo que nós temos e somos vem dele, e é dele. Você é só administrador, você está num ambiente de mordomia, e quando Deus fala é para entregar, é para entregar. Mas a síndrome de Nabal é assim, ó: eu me formei na faculdade, eu tenho habilidade, eu sou funcionário público, eu sou empresário, eu tenho habilidades. Meu irmão, amanhã talvez você não tenha condição de ir para o seu emprego e você vai precisar falar: Senhor, me ajuda. Nós não temos capacidade nenhuma. Se o Senhor nos tirar o fôlego de vida, a sua família estará como amanhã? Quando que eu e você podemos falar que o que eu tenho é eu que decido? Quando Deus entrega o dinheiro nas tuas mãos, recurso veio dele. A síndrome de Nabal me faz eu falar talvez assim, ó: com os meus lábios eu falo que tudo vem dele, com as minhas ações eu reflito a síndrome de Nabal. Porque tem muito mais a ver com o que você vive do que você fala.
Nós já sabemos disso, que falar todo papagaio fala. A questão é como você manifesta isso. Continua, pastor, no 21. No mesmo texto, no 21. Quem é você? Quem é você nesta noite? Quem sou eu nesta noite? Versículo 21. Davi havia declarado: foi, pois, em vão que protegi no deserto todos os bens deste homem, a fim de que nada do que lhe pertencia se perdesse. Eis que agora ele me paga o bem que fiz com o mal. Faça Deus o que lhe aprouver para castigar Davi, Agora, se eu deixar. Agora Davi está indo até Nabal. O versículo 17. Agora Davi quer ir até Nabal, tirar as contas. Agora, portanto, considera o que pode fazer, porque a destruição do nosso Senhor e de toda a sua casa está a caminho. E o nosso Senhor é um homem tão perverso e arrogante que ninguém consegue conversar com ele. Agora você vai perceber uma coisa. A esposa de Nabal. Quantas esposas tem aqui? A esposa de Nabal fala: eu vou ter que interferir, porque vai chegar desgraça na minha casa. A esposa de Nabal fala: agora eu tenho um problema. Agora Davi está vindo com 400 homens e vai matar meu marido. E muitas vezes, quantas Abigail tem que intervir com ações do seu marido, porque muitas vezes o marido não tem responsabilidade com a sua finança. E aí mulheres, Abigail, muitas vezes tem que se levantar como intercessora, falando: meu Deus, o meu marido não está no caminho correto da finança. E aí o que acontece? As servas de Abigail vai até Abigail e fala: olha, você sabe, o seu esposo é arrogante. A gente não consegue falar com o seu esposo. Mas você sabe o que acontece? Abigail consegue levar comida, levar recurso financeiro até Davi e fala: Davi, pelo amor de Deus, nos perdoe, meu marido insensato. E aí Abigail se levanta, uma mulher se levanta para intermediar para o próprio marido. Abigail conta tudo o que aconteceu para Nabal no dia seguinte, porque no mesmo dia Abigail não conseguiu contar. No mesmo dia Abigail não conseguiu contar para os seus maridos. Sabe por quê? O marido dela estava bêbado, alcoolizado. Sabe o que aconteceu? Nabal ficou estatalado, com os olhos estatalados, o coração parou. Nossa, ele ia vir me matar. E aí o que aconteceu? Nabal foi ferido não por Davi, o próprio Deus feriu Nabal. A Bíblia fala no versículo 31 que Deus feriu Nabal e o matou. Finança é muito sério. Quando você tem um ambiente egocêntrico, acreditando que o dinheiro é seu, que tudo que você conquistou é seu, que a sua administração é sua, você pode sim estar gerando morte para a sua família. Nabal morreu. No texto, alguém conhece aqui o termo apropriação indébita? Quem conhece esse termo aqui na lei? Conhece o termo? Tem bastante gente que conhece. Apropriação indébita é o que, Samuel? Quando você se apropria de algo que não é seu. Apropriação indébita é quando nós nos apropriamos de algo que não é nosso. Artigo penal 168. E isso é um crime aqui no Brasil. Não sei se você sabe disso. Você sabia disso, que aqui é crime? Apropriação indébita. A segunda síndrome que nós vamos falar hoje é de apropriação indébita. A primeira síndrome é quando você fala que todo o seu recurso é seu, quando em seu coração há ingratidão. Não porque você fala eu sou ingrato, mas as suas ações declaram que nós somos ingratos. É as suas ações, as suas atitudes contam muito mais do que você fala. Josué capítulo 6, versículo 18. Quem tem aí? Josué, se tiver no projetor. Capítulo 6, Josué capítulo 6. Pode ler. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. Josué capítulo 6, versículo 18 e 21. Pode pôr no projetor também. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto também bois, ovelhas e jumentos.
É isso mesmo. Nosso texto fala de um homem. Eu quero que você pense comigo aqui, ó. Quem está aqui comigo? Josué atravessa o Jordão. Deus fala para Josué: Josué, eu vou te dar uma terra. Só que tem uma condição, Josué. Você vai entrar naquela terra, você vai destruir todo mundo. Só que é o seguinte: tudo que tiver lá de valor monetário, tá? Tudo que tiver valor monetário lá, dinheiro, ouro, prata, tudo que tiver valor, não é para pegar. Porque se você pegar, eu vou ter como anátema, e você está levando maldição para o arraial. José fala para o povo de Israel. O povo de Israel, imagina o pastor Ney aqui, falando aqui, ó: gente, nós vamos construir a nossa construção lá, mas nós não podemos trazer maldição para esse ambiente. E aí o povo de Israel se levanta e fala: nós vamos fazer, nós vamos poder invadir aquela cidade. Aí o Josué fala: vocês vão poder invadir a cidade, mas nós não podemos pegar nada. Pastor, nós não podemos pegar nada. Não vamos poder pegar nada. E aí Josué vence aquela guerra. Só que o que acontece? Um homem entre o exército, olha ouro e prata. Primeiro ele olha, depois ele cobiça, depois ele toma para si, e depois ele esconde todo aquele recurso. Só de ouro, aproximadamente Acã levou para a sua casa 180 mil reais. Meu Deus, a Bíblia está falando de dinheiro. A Bíblia fala muito sobre dinheiro. Dá para a gente ficar até dezembro falando sobre dinheiro. É porque nós temos aqui aquele bloqueio. Eu não posso falar de dinheiro da igreja. Eu vou falar para vocês uma coisa. Isso está mudando aqui, nós vamos falar de dinheiro. Nós vamos falar de dinheiro, mas da forma correta. Essa igreja não prega a teologia da prosperidade. Nós não estamos falando de negociata com Deus. Não é isso que nós estamos falando aqui, não. Nós estamos falando de um coração derramado no altar. Mamon não pode dominar você. Sabe o que aconteceu? Josué não está sabendo que um homem pegou o dinheiro, escondeu o recurso. Sabe o que acontece? Josué manda ele para uma outra guerra. Uma guerra bem mais simples, pastor. Uma guerra muito mais simples. E você sabe o que acontece nessa guerra? 36 homens morrem. Imagina a casa de adoração profética nesse momento, indo para o fronte de batalha, mas não sabe que um entre nós aqui roubou. E de repente no dia seguinte, nós temos 36 caixões de amigos nossos. Pastor André, amigos nossos, 36 caixões, 36 pessoas morreram. Eu imagino Josué como o pastor Ney se derramando na presença de Deus e falando: o que eu fiz? O Senhor falou que nós ganharíamos guerras. E Deus olha para Josué ou para o pastor Ney e fala: há pecado na comunidade. Estão se apropriando do dinheiro que não era para se apropriar. Estão se apropriando do recurso que não era para se apropriar. Josué falou: não é possível. E aí Deus fala: sim, eu vou revelar quem é amanhã pela manhã para você. E aí Josué vai tribo por tribo, tribo por tribo. Agora você imagina Acã com o coração aflito, porque agora estão tendo uma investigação, pastor. Quer aí, pastor? Será que isso fecha com a Santa Ceia de domingo, pastor? E aí o pastor está indo, Josué está indo. Quem é que está roubando? Quem é que está roubando? E aí um levanta: vem aqui. Acã vem com toda a sua família. E Acã fala: eu cobicei o que não era para cobiçar. Eu roubei ao Senhor. Eu roubei ao Senhor, sim. E aí Deus fala: a penalidade para isso, a execução dele e de toda a família e tudo que ele tem. Eu quero falar para você uma coisa, porque quando você se obtém daquilo que é de Deus, isso gera morte para você. E você precisa entender que tudo vem dele, mas você não pode se apropriar daquilo que é dele. E quando eu tenho uma gestão financeira errada, significa que a minha gestão, provavelmente eu estou gastando aquilo que não é devido, porque eu estou tirando do órfão, da viúva, eu estou tirando do necessitado. E aí pessoas estão morrendo porque você não está preocupado se tem comida na casa do seu irmão.
Porque você está preocupado com o seu recurso, você está preocupado com os seus celulares, você está preocupado com uma melhor casa, a casa que você não tem é suficiente, os móveis agora eu preciso trocar de novo, agora eu preciso de um carro novo de novo. Eu não estou falando contra isso, eu estou falando que precisa haver um equilíbrio financeiro. Acã foi executado. Pastor, a mulher de Acã estava na hora do roubo, pastor? Pastor Marquinho, a esposa de Acã estava na hora do roubo, pastor Marquinho? Os filhos de Acã estavam na hora do roubo? Mas o que Acã fez? Matou toda a sua família. Porque o que você faz como sacerdote homem, o que você faz com o seu dinheiro mata a sua família. Eu já encontrei mulheres depressivas porque falou: meu marido, tudo errado, a finança não conversa. Mulheres que estão lutando nas intercessões, falando: meu Deus, muda, vira a mente, não está fluindo. O meu ato, o seu ato, gera morte. E eu, como um crente velho, um bom crente velho, né? Um bom crente velho vai fazer assim, ó. Ah, isso daí, Fernando, é na época da lei. Isso é na época da lei, Fernando. Acorda, é na época da lei. Então vamos para Mateus, vamos para Atos, capítulo 5, versículo 3. Nós não vamos poder se esticar. Agora vamos para a graça. Vamos para a graça então, né, pastor? Se na lei não serve, vamos para a graça. A Bíblia dos crentes velhos é dividida, né? Não se conversa, né? Isso aqui é uma coisa, é outra coisa. E aí nós vamos pegar um homem que faz um acordo junto com o Pedro, a igreja de Atos. Ele faz um acordo, ele fala: olha, tudo que nós vivemos, nós vamos viver em comum. As posses vai ser tudo única, e nenhum povo, nenhuma pessoa vai sentir necessidade financeira. Mas Ananias vende um imóvel e faz um alinhamento com a esposa. E agora a síndrome, pastor, a síndrome de Acã acontece no Novo Testamento. Vamos omitir um pouco do recurso, vamos entregar só uma parte. E Acã, e no caso agora Ananias, chega diante de Pedro, agora no Novo Testamento, agora na graça. A graça tudo pode, né? Agora eu estou na graça. E aí Ananias chega, e aí Pedro fala: por que você fez isso? Ele fala: mas o quê? Ele fala: você sabe o que você fez, e a sua pena é a morte. Agora Ananias morre também. E eu estou falando literalmente, Ananias morreu. Só que o que aconteceu? Ananias tinha uma mulher, e aquela mulher foi discipulada pelo marido. E aquela mulher entra agora, sem saber que o marido morreu, e reafirma a mentira. E aquela mulher também é executada. Quem é você nesta noite? Quem sou eu nesta noite? Que síndrome tem atingido? Como Mamon tem tentado pegar os nossos corações? Jesus fala: não tem como servir dois senhores. Jesus afirma que você não vai conseguir servir Ele e servir a Mamon. Quem eu e você temos servido? De quem é o seu dinheiro? Você tem se apropriado daquilo que é de Deus? Quem eu e você temos servido? Nossos desejos, a nossa impulsividade por compra. Eu era viciado, há 5 anos atrás eu era viciado. Eu tinha prazer em dopamina. Só que aí eu não usei droga, eu não usei cocaína. Eu optei por sentir dopamina no meu corpo, pulsando, comprando de forma errada. Porque quando eu compro de forma errada, compulsividade gera dopamina. Eu era viciado. Não sei se você sabe, mas existe uma doença de compulsividade financeira. É verdade. Faça uma análise, se você é compulsivo, se você é viciado. O meu vício era o dinheiro, o meu vício era gastar errado, o meu vício era dar destino no dinheiro o tempo todo. Eu não podia ter dinheiro no bolso, eu achava um propósito para ele rápido. Como eu
ter. Nosso tempo não espera. Vou acelerar aqui. Quem é você nesta noite? Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, o versículo 30. Lucas 10, versículo 30. Diante do que Jesus lhe responde assim, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancaram, fugiram e abandonando-o quase morto. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada, assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo agiu um levita, quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. O bom samaritano, qual que é a síndrome? Quem de nós nunca passamos uma necessidade e esperamos um sacerdote nos ajudar, e o sacerdote não veio? Quem de nós pensamos em um problema financeiro ou uma crise existencial e vimos um levita passando e ele passou direto? Quem de nós nunca precisamos e quem nos acolheu foi o improvável? Quem de nós nunca falamos: meu Deus, não era esta pessoa que eu pensei que ia me ajudar, pastor, mas é ela que me serviu? E Jesus está dando uma lição aqui. Muitas vezes quem vai nos socorrer são os improváveis. A Bíblia fala que o samaritano, quando viu o homem, entregou algumas ofertas para ele. A primeira oferta que o samaritano deu, o primeiro recurso que o samaritano deu, sabe qual que foi? Sabe qual que foi o primeiro recurso? Ele parou. Estou no meu objetivo e não vou parar. Tenho faculdade, tenho trabalho, tenho que levar meu filho para a escola, eu tenho que fazer. Ele olha e ele fala: agora eu vou parar porque tem alguém precisando. Quantas vezes a pessoa precisa só de um ouvido, mas nós estamos tão automatizados na nossa rotina, não é verdade? Que nós não temos tempo para ouvir ninguém. Nós não temos tempo para ouvir ninguém. A primeira oferta do bom samaritano foi levantar, parar o seu transporte da época e ver o que aquele homem estava precisando. Sem uma gestão financeira, eu não consigo ajudar o meu próximo. Se a sua administração financeira, você está fechando no vermelho, você gasta mais do que ganha, como você pode falar que você pode ser esse homem? Quando bater a sua porta o necessitado, como você pode ser essa pessoa? Se a sua finança, você olha para dentro de si e fala: não dá, esse dinheiro não dá nem para mim. Não dá nem para mim. Não é isso a nossa fala? A nossa fala não é? Não, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. A única coisa que Deus sabe o que é? Quando eu estive nu, não me vestisse. É isso que Deus sabe. Deus sabe quando falar para você assim: eu estava nu e não me serviste. Deus sabe o que? Quando você viu o necessitado e não ajudou. Quando você não foi me visitar na prisão, pastor André. Qual é a desculpa que você vai dar diante de Deus? Porque Deus sabe que você acessa recurso e que você pode ser um ajudador do reino. E aí? Porque a nossa desculpa para não entregar é: eu não tenho recurso, eu estou endividado. Você está endividado, a culpa é sua. Se você está endividado, a culpa é sua, porque Deus cobra que você tenha uma administração coerente ao seu orçamento, e que você não fique apaixonado pelos desejos desse mundo, consumindo de forma errada aquilo que Deus te deu. E aí, para onde iremos nós? O bom samaritano
cuidou das feridas. O bom samaritano derrubou recurso próprio, ele derrubou recurso próprio nas feridas dele. Ele despejou vinho, né? Continha álcool ali, despejou vinho nas feridas dele. O samaritano entregou óleo. O samaritano colocou o jovem que estava quase morto no transporte dele. O bom samaritano levou ele para uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele dorme lá. E no outro dia entrega 2 dinheiro para a hospedaria. Mas esse homem ainda não para. Ele fala: olha, eu vou ter que dar continuidade na minha viagem, mas eu quero dar manutenção sobre essa pessoa aqui. Quando eu voltar, eu quero saber se tudo está bem com ele. E se você gastou mais dinheiro com ele, pode falar comigo que eu pago. Eu pago. Você sabe o que é isso aqui? Uma gestão eficaz. Sabe por quê? Porque se o samaritano, pastor, tivesse muita boa intenção, mas não tivesse recurso, não muda. E eu tenho certeza que aqui há muitas pessoas que têm intenção de ajudar o outro, mas a gestão financeira não está adequada, e aí não consegue ajudar, mas quer ajudar. Então a correção está: a minha gestão precisa glorificar o Senhor. Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? Repita comigo: o problema do meu irmão. O problema do meu irmão revela quem eu sou em Cristo. Quando eu vejo um problema do meu irmão, Deus vai revelar quem é você e como você responde às demandas. O problema do teu próximo, você pode dizer um por amor de um nessa casa, quando o problema do seu irmão for o seu problema. Quando você estiver feliz com comida à sua mesa, sabendo que todos na CAP, que todos que estão na sua comunidade, no seu radar, também estão se alimentando. Que amor é esse que nós temos nessa geração? Me lembro quando criança. Quem é mais velho aqui? Quem tem mais de 30 anos de evangelho? Pastor Marquinhos, não sei se você lembra. Eu não sei se você vai lembrar dessa história aqui. Um pastor, um diácono velhinho assim, ó, chega na casa do meu pai: eu vim te visitar. O diácono disfarçadamente, Leandro, o diácono disfarçadamente pede água, mas na verdade ele queria saber se tinha comida na casa do meu pai. Ele não tinha metade do QI que nós temos hoje, mas ele tinha um coração generoso, porque os antigos tinham generosidade mais do que essa geração de hoje. Não parece, mas tinha. No dia seguinte, um caminhão de compras chegou na minha casa, porque alguém foi fazer uma oração disfarçada em casa, mas na verdade queria saber se tinha alimento. Sabia que o irmão Dalmi, meu pai, estava desempregado. Sabia que o irmão da casa estava desempregado. Vamos lá dar uma olhada, porque muitas vezes nós temos vergonha de compartilhar nossas dores. É verdade. Então nós, como cristãos, temos que preocupar com ele. Peraí, quem está desempregado? Vamos lá, vamos dar uma olhada. As pessoas têm vergonha. Se coloque no lugar do outro. Tem que ligar para alguém e pedir comida. Nós temos a responsabilidade de monitorar. Isso é ser casa de adoração profética. Isso é ser o bom samaritano. Mas tudo isso envolve dinheiro, o meu e o seu. Para a gente finalizar, eu quero fazer uma pergunta coletiva para você. Essa igreja parece mais com a igreja de Filadélfia, autossuficiente, aonde Jesus está à porta e bate? Ou essa igreja parece com a igreja da Macedônia? A igreja da Macedônia, sabe o que aconteceu? A igreja da Macedônia aconteceu o seguinte, pastor Ney. A igreja da Macedônia foi o seguinte. Eu vou fazer uma analogia da igreja da Macedônia, utilizando o pastor Ney, a casa de adoração profética local, a sede, e vou colocar como exemplo, sabe quem? A igreja de Santo Antônio Descoberto. E aí nós estamos aqui, a nossa renda per capita aqui, ela é muito mais alta que Santo Antônio Descoberto. Não é mais alta? Não é mais alta? A nossa renda aqui é mais alta que Santo Antônio Descoberto ou não? Aí sabe o que aconteceu? O pastor Ney liga para Santo Antônio Descoberto e fala: olha, nós vamos fazer uma jornada missionária, mas eu sei que a igreja de Santo Antônio Descoberto é uma igreja mais carente financeiramente,
Então vocês podem ficar em paz, não precisa participar dessa ação. A nossa igreja vai participar. E aí o pastor local de Santo Antônio Descoberto fala: pastor Ney, não. Pastor Ney, não. O senhor não pode nos retirar o privilégio de entregar. Pastor Ney, me perdoa, o senhor é autoridade sobre mim, mas não. Nós somos igreja e nós entendemos o propósito. E aqui a grande tribulação e pouco recurso, mas nós entendemos e nós vamos participar. Quem somos nós? Que igreja somos nós nessa noite? Que igreja somos nós nessa noite? Quem é? Quem você é? Você é o bom samaritano? Você é a igreja da Macedônia? Quem você é? Você é Acã? Quem você é? Quem eu sou? Eu sou Acã, aquele que usurpa daquilo que é de Deus. Eu sou Ananias. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem você é quando você vê alguém precisando? Você não precisa estar nas redes sociais, você não precisa aparecer. Ore canta lá, machore canta lá, baixara canta lá. Eu quero pedir para a igreja se colocar de pé. Ore canta lá, baixore canta lá, balabacere canta lá, baixo. Quem você é? Você é o que dá atenção, óleo, vinho. Você é aquele que entrega o necessitado à hospedaria. Quem você é? Rabachore canta labás. Quem você é? Quem você é? Quem você é? Quem você é? Ore calabachere canta labás. Quem você é? Rabachore canta. Eu quero pedir que os intercessores se colocam aqui, circule pela casa. Mamão não vai tomar conta dessa igreja. Mamão não vai tomar conta dos nossos corações. Eu quero que você, se você percebeu que a finança, que Mamon tem tentado tomar o seu coração, eu quero pedir que você venha à frente. Se esta palavra fez sentido para você, se você precisa de uma correção, fala: meu Deus, eu não tinha entendido por essa ótica, eu não tinha entendido. Oh, vem aqui à frente nesta noite, porque o Senhor vai mudar o nosso coração. Ore cantará baixere canta louvor. Ore cantará baixere canta. Quem nós somos? O trono de Mamon não mais prevalecerá. A idolatria não mais nos encherá. O nosso tesouro é ter você. O nosso amor está em você. E os recursos que eu tenho